Bem-vindo, Essa linda vinheta, Castor. Tô com moral na fórum, hein? Tô com moral aí na fórum. Que beleza, hein? Caseiro aqui é... Nossa, desde a pandemia, a gente toda sexta aqui, ele, nossa, junto com a gente, falando de vacina, o que fazer, lavar tudo, lembra? O Caseiro foi, acho que, as primeiras pessoas falaram, não, calma, não precisa também lavar tudo, que a gente chegava, era punha, tirava... Né? É verdade. Só não falamos a favor da cloroquina, da ivermectina e também, né, contra a vacina. Mas bom dia. Se eu tivesse falado, já estava eleito vereador, já seria o presidente do CFM, tá vendo? Brasil Provavelmente. Aliás, primeiro, bom dia, né? Boa educação, Dri, bom dia, Dri, um beijo em você, beijo aí no Lucão, no Caramelo e no Rovai, que está distante, e todos os nossos ouvintes. É sempre uma honra estar com todos vocês aqui. Aliás, entrar aqui depois de ouvir o Serrano, eu estava ouvindo um pouquinho aqui, acabei de dar aula, né? É sempre bom, né? Serrano é uma lucidez do século. Felizmente, nós tivemos a felicidade de ser um contemporâneo do Pedro, né? Com certeza. E só antes de começar, eu quero falar muito que agora dessa obra gigante que foi essa obra da farmacêutica que o Lula inaugurou nessa semana. Vamos ter Ozempic no Brasil, mas antes eu não resisti, gente. Eu ri muito com esse tweet da Narcisa. Quanto custa o Twitter? Tá entre os mais comentados assuntos o nome dela, porque tá todo mundo, compra Narcisa, compra, aí ela vai mudar o nome da rede para ai, que loucura. Gente, cada meme aqui, né, a gente está se divertindo. Mas... Ele é cômico se não fosse trágico, né? Acho que é a questão mais séria, né? Mas, olha, Adri, eu vou dizer para você, isso aí é uma coisa sensacional, acho que a gente vai... É sensacional, eu acho que isso é uma coisa que a ministra da Saúde conhece muito e com profundidade, né? Essa questão da indústria e da saúde é fundamental. Ela tem um profundo conhecimento internacional, uma grande gestora, e eu acho isso, nós estamos evoluindo de uma maneira impressionante, né? Vocês lembram, a gente já comentou aqui, o Ozempic, que é o remédio da moda, que é a semaglutida, ele não é só da moda por conta de emagrecer, não. O Ozempic, ele foi criado inicialmente, né? Ele é um análogo de um hormônio chamado GL1, que é um hormônio incretínico, que ele foi formulado para diabetes. E esses remédios são revolucionários. Eles têm se mostrado reduzir risco de avanço de doença cardiocirculatória, risco de doença renal. Então, realmente é impressionante. A gente comentou que o Ozempic, acredite, o Ozempic original, ele é da Nordisk, que é uma empresa norueguesa. Essa empresa Nordisk tem um valor de mercado hoje maior do que o próprio PIB da Noruega. Então, veja o que um medicamento fez na indústria farmacêutica, que, aliás, que é a indústria que mais fatura, ela só perde para a indústria bélica. A indústria farmacêutica tem um faturamento anual maior do que a indústria petroleira ou petrolífera. Então, veja o poder dessas indústrias farmacêuticas, né? Então é impressionante, é legal ver o país. Voltamos a produzir insulina, voltamos a produzir as imunoglobulinas. Então a gente está avançando nessas coisas que são absolutamente importantes. Posso fazer uma provocação, doutor Caseiro? Deve, por favor. Sempre bem-vindo. O Robert Kennedy Jr., aquele democrata, né? Tradicionalmente, a família Kennedy democrata, mas ele está apoiando o Trump, ele era independente. Ele tentou ser candidato pelos democratas, foi barrado e agora ele está apoiando o Trump. E ele terá um cargo no governo Trump que ele diz o seguinte: o argumento é que não é só dele, é de muita gente nos Estados Unidos, inclusive à esquerda e à direita. O que eles dizem? A indústria alimentícia, hoje, essa que fabrica esses biscoitinhos, essas coisas de milho em geral, né? Que a coitada da Dri De Lourenço deve ter lidado com isso para não deixar o Luca comer essas coisas horríveis, né? Esses nachos, essas coisas todas.
Ela nasceu ali da indústria, era a Nabisco. A Nabisco era da Philip Morris, né? Quando a Philip Morris, toda a indústria do cigarro foi investir em comida. Então a gente entra no mercado americano, especialmente, né? E é lá 80% da fabricação desses caras. Então, o que o Kennedy e muitos outros dizem nos Estados Unidos? A indústria alimentícia produz a doença, em seguida, a Big Pharma, inclusive a Ozempic, vem com o remédio. E ele entrou na campanha dizendo isso. É uma conjugação entre indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica está empurrando esses remédios, como o Ozempic, tentando enfiá-los em sistemas públicos, nos Estados Unidos, no Medicare, e aqui no Brasil, no SUS, porque, como o senhor sabe, o remédio entrou no SUS, garantiu o lucro dele, porque aí entra para todo mundo de graça, milhões de uma vez. Assim é nos Estados Unidos, onde estão tentando colocar o Ozempic para botar na criança desde 5, 6 anos de idade e até o fim da vida. Como é que o senhor encara essa crítica, doutor Caseiro? Eu sei que no Brasil não vai acontecer, porque nossa ministra é fortíssima, Nízia Trindade, defensora do SUS. Mas o senhor não tem medo que, óbvio que tem que ter o remédio no Brasil, que ele é revolucionário, mas o senhor não tem medo de que... E no caso, essa inauguração, ela vai produzir a semaglutida, que é a substância que produz, né, o Ozempic e outros medicamentos também, né? Então é uma... Ozempic é um nome comercial, né? A droga é a semaglutida, né? Que é essa família dos análogos do GLP, que é um hormônio intestinal que são chamados genericamente de hormônios incretínicos, né? Quando você come, ele aumenta na corrente circulatória, que ele aumenta a produção de insulina. Mas fisiologia à parte, eu estava dando aula, hoje é um dia que eu dou aula aqui, eu gosto muito, porque uma universidade que a gente faz o PBL é muito interessante, né? Que um esquema de tutoria, que a gente fica com pequenos grupos e a gente pode conversar com profundidade. Né? Você sabe, Azenha, primeiro não me chame de senhor, viu, Azenha? Por favor, não faça essa coisa aí, porque já estão... É mania de repórter sempre pergunta senhor. Aí você arrebenta nós. Mas olha só, esse é um clássico da história, né? Você cria o problema para depois oferecer a solução. O Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, ele tem um livro de axiomas, que são clássicos, que a gente muito esquecido, mas ele tem um dos que eu mais gosto, que ele dizia assim: quando o indivíduo vem procurar por ajuda médica, ele tem que estar disposto a mudar aqueles fatores que levaram à doença. Se ele não está disposto a mudar esses fatores, eu não posso fazer nada. Hoje, o grande problema no mundo é a questão da obesidade. A obesidade é uma doença, né? Que, por sua vez, se relaciona ao aumento de atividade inflamatória, e todas as outras coisas estão ligadas a que a gente chama de uma obesidade central, visceral, que está ligada principalmente ao consumo desses alimentos hipercalóricos, né? Que são os estragadinhos da vida, pão, macarrão, que, de alguma maneira, também são mais baratos. Né? Uma das coisas que chama mais atenção, às vezes, quando você anda em áreas de favela, você tem uma quantidade de obesos muito grande, porque a dieta desses indivíduos, basicamente, é carboidrato. É pão, macarrão, refrigerante, que é barato. Carne, verdura, legumes. Então, eu falo para os alunos, a recomendação é comer 3 porções de fruta por dia. Pô, você falar isso para um cara que ganha um salário mínimo, né, que está vivendo com... É impossível. Mas por isso que a saúde, ela amplificou a ideia do conceito de saúde. Nesse sentido, eu já comentei aqui com vocês, isso é documentado, isso tem publicação. 60% dos cânceres poderiam ser resolvidos, ou você diminuir em 70% até a incidência de câncer e de doença cardiovascular com 2 horas e meia de atividade física por semana. Então, a gente já sabe tudo isso. O grande problema é o apelo do consumo disso. Você vê crianças que a gente chama de estragadinho, né? Que é aquelas coisinhas. Aquilo só tem, obviamente, carboidrato e colorantes. Simplesmente é uma rica, né? Em que a gente chama, né, de colesterol.
insaturado, são alimentos ultraprocessados que têm elevado risco para a saúde. Então, o grande problema é isso que a gente viu. Você pega Texas, 70% da população do Texas tem sobrepeso. Isso tem acontecido assustadoramente aqui no nosso país. E o final disso que eu vou te falar nós vivemos num planeta, de tudo que o Pedro falou, de tudo que a gente tem conversado aqui, que chega a beirar a insanidade. E a gente vê que a gente não tem mesmo, talvez, mais solução. Porque metade do mundo, ou mais, passa fome. E a outra metade come demais e tem que comprar um remédio para comer de menos. Então, isso você fala, cara, alguma coisa está errada. Que a gente precisa ver, né? Então, metade come muito, porque tem acesso, e aí vai ter que tomar um remédio que custa 800 pau o frasquinho por semana para você emagrecer. Não tem o menor sentido. A gente tem que repensar muitas coisas. E esse é o grande problema, porque essa internet, esse TikTok, essas coisas, essas porcarias todas, faz com que as pessoas entrem num círculo vicioso, um círculo de, na verdade, não terem que pensar. Eu vejo isso, eu dou aula aqui, às vezes eu paro com os alunos aqui, os caras entram num negócio que é um círculo sem fim. Eles entram naquele negócio de rolar lá do Instagram e vai virando, o TikTok vai lá, então vou ver acidente de navio. Você não para, o cara entra nessa o tempo inteiro, né? Eu já fiz conta aqui, atento, viajando com 2 alunos, eles não conseguem ficar mais de 30 segundos sem se dirigir ao celular e dar uma olhada em alguma coisa. Então, na verdade, isso tudo faz parte de um contexto que a gente tem que repensar a nossa vida no sentido que a gente quer. A gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de remédio para que essas pessoas vivam mais saudável. A gente precisa que as pessoas voltem a pensar. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos nesse momento. Fazer as pessoas pensarem, ler um livro, ter um tempo de tranquilidade. Isso aqui é vício, ficar na tela destrói neurônio, altera a nossa capacidade cognitiva. Isso vai levar uma geração com demência mais precoce. Isso destrói neurônio, tela de televisão, tela destrói. É preciso que as pessoas repensem as suas vidas. E esse, eu acho que é o nosso grande desafio, viu, Zé? As pessoas entenderem coisas tão simples como nós estamos falando aqui. Então, não que eu apoie esse povo da direita, não, mas eu assisti uma fala do Kennedy, ele estava falando assim, se eu for para o governo, eu quero reduzir, porque hoje, doutor Caseiro, aceitam na merenda escolar americana, em todas as escolas públicas, uma taxa de açúcar muito mais elevada do que os nutricionistas dizem que deveria ser aceita, você entende? Porque a indústria do açúcar, os produtores de açúcar são poderosos, então não deixam rebaixar a taxa de açúcar que pode dar na merenda, que é uma refeição do dia da criançada. Mas é isso, Azenha, isso inclui tudo que nós estamos falando. A gente inclui essa questão dessa expansão assustadora do agronegócio. Veja, o cidadão era um plantador de cana, viu o seu negócio poder ampliar, desmatando, né? E ganhando mais dinheiro, exportando ao preço de banana, mas o lucro que ele tem em dólar para aquilo que ele vive ali, ele é o magnata da região, ele é o máximo. E ele está pouco importando para o clima, essa visão ecológica, ele está nem aí, ele quer saber do dinheiro. É a ideia do ser humano, dessa conquista imediata, de ter esse vínculo imediato. Então, essa é a grande questão. Ele não está preocupado que se ele fazer queimada, se ele expandir, aquilo lá no futuro vai prejudicar a própria vida dele, a condição de vida das familiares dele, dos filhos, do neto. Ele visa um lucro imediato. Quer dizer, um país que quer se tornar um grande celeiro do mundo, a gente produzir agronegócio que vende a preço de banana lá fora, deixa de investir em tecnologia. Veja, um telefone desse, da maçãzinha aí, custa 15 mil reais. Uma merdinha dessa, né? Quanto você tem que vender de plantar e destruir a mata para aquilo que é de mais nobre, que a gente importa, na verdade, água, porque a quantidade de água que se consome para essas plantações é absurda. Então, isso é consciência, mas as pessoas precisam estudar, precisam ler, precisam entender isso.
né? Na verdade, eu acho que o grande déficit que nós temos no nosso país é que nós idiotizamos uma grande parte da população. Vocês me desculpem, mas essa é a verdade. Você veja o comentário do Pedro. Venha, o Exército Brasileiro é dependente de informação de uma Starlink, de uma empresa que gera comunicação porque tem satélite, que o cara pode chegar e falar assim, olha, simplesmente numa guerra, fala assim, ó, eu vou desligar o satélite desses locais todos. E veja, o Exército não tem uma alternativa. Isso é piada. Onde estão os patriotas unamos, pelo amor de Deus, né? Nós estamos eles devem ter o radinho, mas o radinho não dá conta de uma distância muito longa. Não, é vergonhoso. A gente é completamente dependente. Mas, olha, não dá para se esperar muito mais desse exército, que é um exército tacanha, golpista, historicamente. Nós tivemos um ministro da Saúde que era um general que me parece de suprimento, ou coisa do tipo, que em vez de mandar oxigênio para o Amazonas, onde as pessoas estavam morrendo, mandou para um outro estado. Era um coronel, um general de logística do Exército Brasileiro, um tal de Pazuello. Então, veja, não dá para se esperar nada desses caras. É o que eu sempre falo, parodiando o Barão de Tararé. Da onde você não espera nada, é de lá não vai sair nada mesmo, né? O Exército tinha que ter vergonha de falar, olha, cortarem aqui no Exército. Cara, que é isso, né, meu? A gente é dependente de um indivíduo que produziu. Então, eu acho que isso tudo, a população tem que ouvir, tem que entender, e a gente tem que repensar muita coisa, que nós somos realmente uma colôniazinha, e simplesmente é isso que a gente quer, é isso que a gente vai conseguir, tendo esse nível de pensamento, esse nível de submissão aos americanos, né? Que o grande Deus do momento. Essa é a discussão que a gente tem que fazer, na verdade, mais profundidade, né, Zé? Imagina, né? Um ministro da Saúde que não sabia o que era o SUS, né? Não lembra, é uma coisa. Ele é um general, Dri, é impressionante, né? Das negras, que esses caras devem estudar, não sei o que eles estudam, né? Mas você vê o linguajar do cara, você vê o cara deixa general, né? Quer dizer, cara meio desqualificado, meio tacano, não é possível, cara, né? A gente tem que repensar nessas coisas em caráter de urgência, não é possível, né? E eu atribuo tudo isso a uma falha histórica de, infelizmente, não ter tido a oportunidade de melhorar a qualidade da educação da população. Nós imaginávamos que a razão iluminista, né, quando Descartes falou, agora não tem mais terra centro do universo, o sol não é o terra, a terra é acêntrica, agora é a razão que tem que guiar. Infelizmente, parece, eu não tenho mais dúvida disso, né, que a razão fez muito mal ao ser humano, né? O instinto fez mais bem ao animal do que a razão ao homem, infelizmente. Essa é uma constatação que eu vejo a cada dia, né? E, Caseiro, e aqui em Santos, hein, a bolsonarista raiz, presidente do PL Mulher de São Paulo, Rosana Vale, liderando as pesquisas aqui em Santos, Esse é o desafio que a gente tem, né, Adri? Uma cidade que tem a 6ª maior arrecadação do estado de São Paulo. Está lá, só vocês consultarem, né, dentro da Secretaria de Fazenda, a 6ª arrecadação de São Paulo é de Santos. Nós temos os piores indicadores que temos no estado de São Paulo, de tuberculose, de AIDS, de sífilis congênita, sífilis adquirida, de mortalidade materna, de mortalidade infantil. Temos a maior favela sobre palafitas. Eu andei pelas favelas, tenho andado. É assustador, não é possível. E o pior, que, infelizmente, nós temos, né, uma quantidade de pessoas que vão votar numa cidadã dessa, que, aliás, foi eleita a primeira vez pelo PSB. E hoje diz que, na verdade, é bolsonarista, tem a fala dela. Bolsonarista esse que falou para uma mulher, eu não te estupro porque você é feia. Né? Bolsonarista esse que falou, se eu tivesse um filho gay, preferia um filho morto. Né? Bolsonarista esse que teve uma filha mulher e falou a seguinte coisa, eu fraquejei.
um presidente, esse bolsonarista, esse que falou assim, ó, deixem de frescura, essas história, mimimi, estão com falta de ar, estão com falta de ar. Esse é o presidente que nós temos e que essas pessoas falam que são bolsonaristas e, na verdade, consegue angariar uma quantidade enorme de seguidores. Realmente, eu acho que nós erramos de alguma coisa. Em algum momento nós erramos, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar aonde foi para tentar recuperar, que eu acho nesse momento muito difícil, né, Adri? Muito difícil, porque as pessoas são cegas à temporalidade. É muito difícil isso. Tem aqui um superchat do Antônio Moreira, pergunta sincera, cadê o patriotismo? Só uma observação, a chapa do Lira vai esquentar, e mexeu com o cara errado, né, com o Glauber, é o que estão dizendo, e a Jamile diz, Dri, a Zen, a aula do doutor Pedro Serrano, uma situação grave de segurança nacional, o governo está despreparado? Como agir? Quem poderá nos salvar? Será o Xandão? Tô brincando aqui. Mas ele traz preocupações bem graves, né? Se a gente está na mão do Starlink, soberania, né? Cadê? O problema é bem mais grave, né? A gente não tem uma imprensa, né, Caseiro, Marco Caseiro. Isso. A gente não tem uma imprensa que faça as cobranças adequadas. Eles cobram tudo do Xandão, cobram tudo. E cobra. É legal cobrar do Lula, é bom. Vamos lá criticar o Lula. Mas, gente, eles não cobram do X, não cobram do Bolsonaro, não cobram do outro lado, eles cobram só um lado. E mais, eles fazem grandes descobertas, Marcos Caseiro. Olha aqui, a Malu Gaspar, acho que é de O Globo, né? Ela fez uma grande descoberta. Isso aqui é o que está bombando agora do X lá. Suspensão do X por Alexandre de Moraes derrubaria por tabela contas de ministros do STF. Gente, derrubou. Malu Gaspar, jura? Se Nossa! A conta do Azenha cai também. Não, é fake, não é possível, Azenha. É sério. Não é possível, gente. Saiu isso no Globo, é notícia do Globo. A suspensão do X também derrubaria. Puxa vida, hein? Quer dizer que vai cair a conta da Fox. É verdade, tá aqui no Globo. Desculpa, vai cair a conta da Fórum, sabia, Dri? Se cair vai derrubar a minha, a sua, do Caseiro, de todo mundo, gente. Essa é a seguinte constatação. Merda. Não acredito. Cara, eu falo para passada. Vocês me desculpem, o problema nosso desafortunadamente, é de educação. Desafortunadamente, nós formamos uma geração de ineptos, de incapazes, de pessoas que não conseguem juntar, fazer conexão entre as coisas que falam, né? Isso aí é brincadeira. E o pior é que isso aí gera engajamento. Todo mundo vai falar, tá vendo? Vai derrubar, é óbvio. É isso. Nosso problema, desafortunadamente, é o ensino, o estudo, é cultura, é leitura, a esquecida leitura. Veja, para a gente fazer um livro com uma pessoa, isso nós demoramos milhões e centenas de anos para o conhecimento ir se acumulando, para a gente ter um entendimento do mundo e das coisas. Os caras jogaram isso tudo na lata de lixo, né? Só tem umas visões absolutamente particulares, pontuais, que engajam, porque o conhecimento, como dizia o velho Marx, todo começo é difícil, mas é preciso começar, é preciso estudar, não temos outro caminho, que é fruto de centenas de anos de pessoas que tentaram. E hoje o Elon Musk chega lá, né, em órbita, é porque teve o Santos Dumont, que voou 2 metros lá em Paris, e o conhecimento foi acumulando, isso é ciência, isso é conhecimento. Infelizmente, a gente está jogando fora um trabalho enorme da humanidade, às custas dessas frases totalmente sem o menor significado, né? É vergonhoso, realmente é assustador. É isso aí, Caseirão. Vamos... Legal. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Boa sorte aí na campanha, né, em Santos, que o Caseiro é candidato, né, candidato a vereador. Isso também eu acho que é um espaço que eu agradeço. Eu sou
um candidato a vereador. Eu estou velho, é um velho novo, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, não adianta também a gente só ficar falando, criticando. Eu pus meu nome à disposição. E a população é sábia. Eu sou um partidário que a população é sábia. Eles acham que é isso. Se a gente não conseguir mostrar para eles que Rosana Vale não é uma coisa boa, né? Se esse pensamento desse Pablo Marçal não é uma coisa boa, é porque nós falhamos. E, na verdade, talvez a gente vai ter que passar por algumas coisas que, desafortunadamente, nós vamos ter que passar para a gente partir para um outro grau de evolução. Mas é isso. Eu agradeço estar aqui com vocês. Muito obrigado, Dri. Obrigado, Azenha. Obrigada. E obrigada a Cibele, que está postando aqui, doutor Caseiro. Vereador Santos, 13192. Obrigada pelo seu. Lembre, é muito simples, não esqueçam. Todo brasileiro tem que saber uma das grandes aquisições do governo Lula, que, na verdade, que foi criado lá atrás com Humberto Costa, não foi por Quioro, como eu falei no outro momento, que é o 92, que é o SAMU, emergência. Então, se a gente conseguir aprender alguma coisa, todo mundo, situação de emergência, na rua, um acidente, alguém desmaiou, o que você faz? Sempre a primeira coisa é ligar para 192. 192, SAMU, emergência. Então é fácil. Pensou no 13, põe 192, doutor Caseiro. É isso aí. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Caseiro. Obrigada, bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, Zé. Tchau, Dri. Tchau, comunidade. Um beijo. Tchau, queridos.